Olá, boa noite a todos. É com muita alegria que aqui nos encontramos, né, a convite do nosso querido irmão Alonso Filho, para que possamos conversar, né, acerca do nosso amado Evangelho, né, sobre um tema que é muito importante para todos nós. Mas, antes de tudo, né, queremos agradecer muito essa oportunidade e também desejar que todos os irmãos, né, que todos os amigos também, né, que amigo de amigo, amigo é. Então, já me considero como tal, né, desta casa, que ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas que em breve, quando a oportunidade surgir, nos fará assim muito contentes, viu? É uma alegria podermos compartilhar nossas vidas, né? Nossas estradas, nossos poucos conhecimentos, e que a gente consiga, né, assim aos pouquinhos, né, irmos nos irmanando mais. Então desejamos a todos da casa, né, Espírita Frei, né, Fabiano de Cristo, nessa cidade, né, que fica, né, aí nessa região maravilhosa, né, Cacimbinhas, né, no estado de Alagoas, que a gente consiga então, né, com muito carinho e muita devoção, receber essas lições, né, que escolhemos para a gente estudar um pouco hoje, certos de que tudo que vem de Deus, nosso Pai, é sempre o melhor para nós. Tudo que vem, né, de Deus para com seus filhos, sempre é com o desejo de que nós cresçamos, de que nós nos aprimoremos, de que nós nos tornemos de fato, né, pessoas mais altivas, mais equilibradas, mais ajustadas e mais felizes, né? Então, com a permissão de Deus, nosso Pai, das equipes espirituais que fazem esta casa, que nos convidou para aqui hoje estarmos, né? E a casa em que elaboramos atualmente, o nosso irmão Centelha de Jesus, né? A nossa casa irmã, nossa casa amiga, nossa casa mãe, né? De quem trazemos assim muitos abraços a todos vocês, que possamos dar início ao estudo da noite de hoje e que, através das explicações que nos virão, que a gente consiga se transformar cada vez mais, né, em seres humanos, em cristãos, né, verdadeiros, agindo, atuando, né, de fato com essa fé viva, a fé do nosso Criador, né? Então, nós escolhemos o tema, né? Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Esse tema está no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, né, nosso livro sagrado, que nos acompanha sempre, né, que a gente precisa não apenas, né, semanalmente na nossa atividade do Evangelho no lar, mas também, né, nos grupos de estudos, lendo, né, sequenciado, no nosso dia a dia, ser consultado, né, é um livro que sempre que a gente abre aleatório vem com uma lição preciosa para todos nós, né, e quando nós estávamos, né, assim, querendo, né, oferecer uma lição que seria, assim, oportuna, foi a que nos veio. Então, junto com a espiritualidade amiga, nós vamos ler, assim, um pequeno trecho, né, e a partir daí a gente vai conversar e as ideias que vierem, assim, as histórias, serão para que a gente possa ir tendo um entendimento cada vez melhor, tá? Então, nesse capítulo, né, como falei, muitos os chamados e poucos os escolhidos, nós temos aí, logo inicialmente, a parábola do festim das núpcias, né, que é aquela onde remete que o Pai, né, o Deus, nosso Pai, nos convidou, né, fez um grande banquete para todos, né, só que aí muitos foram chamados e poucos escolheram de ir, né, que a gente quando remete esse tema, né, aqui, será muitos chamados, assim, Deus chamou tanta gente, ou Deus escolheu também, Ele escolheu poucos? Não, na verdade Deus chama todos, né, são muitos, são inúmeros, são incontáveis os chamados, mas nós escolhemos se queremos ir ou não, né, porque Ele nos convida, Ele não nos impõe, Ele não nos obriga, né, os seus ensinamentos, né, a Divina Providência é, assim, muito certeira, muito, assim, clara, né, é por nós mesmos, a partir do momento em que decidimos, né, assim, crescer, né, decidimos fazer melhor, agir no bem, agir pela paz, né, é onde a gente vai conseguir, assim, se colocar realmente, assim, como alguém que está cada vez mais, assim, próximo de fato dos ensinamentos, das leis divinas, né? Deus deixou várias leis para que a gente pudesse se organizar e seguindo-as, né, a gente conseguisse realmente se melhorar. Só que a gente ainda resiste, né? Às vezes a gente ainda não consegue na hora das nossas escolhas, né? Na hora das nossas realizações. Às vezes existem caminhos assim, mais assim, digamos, portas mais largas, né? Que as portas que a gente deveria escolher às vezes são estreitas e a gente não consegue ainda passar por elas.
delas, mas assim, aos poucos, meus irmãos, isso não é somente para mim, nem para você, são todos nós que aqui estamos, nesse plano material, estamos para nos burilar, né? Estamos para nos melhorar, né? Aprendermos a sermos melhores, e só vamos conseguir isso aos poucos, né? A cada nova lição, a cada nova situação que vivenciamos, assim, gradativamente, os aperfeiçoamentos se darão, né? A verdadeira lição, assim, o verdadeiro aprendizado, ele se dá após, assim, repetições, né, assim, aos testes, né, onde a gente percebe que a gente já está realmente, assim, no equilíbrio maior e com a firmeza, né, assim, com a casa construída sobre a rocha, que é o que essa lição vai nos trazer, né. Então, como a gente comentou, né, no item 6, esse texto, ele vai, essa lição, né, essa passagem vai do item 6, 7 e 8 até o 9, tá? A gente vai dar uma lida, porque aí a gente já consegue ter assim uma noção maior, né, do que Jesus nos trouxe, né, do que ele nos disse. Então diz assim: aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha, né, já algo assim muito forte, né, pra gente, né, que o que é aqueles que dizem Senhor, Senhor, é aqueles que fazem uso da palavra, né? Às vezes são pessoas assim que têm uma dialética, assim, uma maneira de se expressar, né? Assim, muito boa, né? Que conseguem fazer discursos muito bons, mas que na hora da prática, né? Na hora de colocar em ação, na hora de realmente assim demonstrar que já aprendeu, essas pessoas ainda ficam assim um pouco distantes, né, do que seria o que Deus, nosso Pai, quer de fato, né, e o que Jesus veio nos trazer, né, veio assim, Jesus, ele elaborou para Deus, né, assim, para o Pai. Em todo momento ele nunca disse assim, né, que as pessoas tinham que fazer o que ele queria, não, é a vontade de Deus, nosso Pai, sempre. Então aqui, né, ele deixou isso muito claro, né. Então ele continua: vários me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome? E não fizemos vários milagres em vosso nome? Aí são os trabalhadores, né, gente? São aquelas pessoas assim como nós, que estão aqui, né, buscando através dessa seara sagrada, né, nos melhorarmos, termos uma melhor compreensão e nos dedicarmos, porque a dedicação, né, quando a gente realmente assim sabe que é importante e necessário, não há assim nada que justifique que a gente não faça, né? Assim, não existem desculpas, não existem assim, afora alguns compromissos realmente assim, pessoais, assim, familiares, assim, que não tem como a gente deixar de realizar, que depende exclusivamente de nós, o mais se torna assim sem tanta importância, né? Quando a gente ama aquilo que a gente faz, de fato, né? A gente se dedica, e se dedica assim, com esse entusiasmo, com essa energia, com essa força, né? Então, só que, aí onde está o ponto, ó, ele está dizendo aqui, profetizar em seu nome, ou seja, né, como antes naquela época, né, existiam os profetas, né, que falavam, né, das atividades, das realizações futuras, né, eles diziam, faziam as previsões, e expulsar os demônios, né, que seria assim, digamos, no dia a dia nosso, como trabalho doutrinário, né, que a gente trabalha aí com os irmãos que estão, né, às vezes em desalinho, né, que estão destemperados, que estão desarmonizados, que estão nervosos, e aí e não fizemos milagres em seu nome. Gente, assim, era algo realmente assim muito comum na época, né? Se trazer assim para o dia a dia essas atividades. Aí ele, né, continua, né? E então eu lhes direi claramente, ó, Jesus deu vários exemplos assim de tudo que a gente pode vir fazer. Retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Isso está em São Mateus, capítulo 7, versículos 21, 22 e 23, né? Ou seja, a gente está agindo ali, mas não está assim inteiro, não está de verdade com nossos sentimentos. A gente, nessa passagem, né, é chamado a pensar, né? Será que eu estou ali, né, desempenhando as minhas atividades, assim, doutrinárias, as minhas atividades assim na casa espírita ou em outras religiões, né? A gente sabe que tem pessoas que vêm à nossa casa, são apenas simpatizantes, né? Assistem às nossas palestras, mas ainda não se colocam realmente como verdadeiros espíritas, né? Então, será que essas pessoas, né, que estão ali fazendo uma ação solidária, participando de um bazar, fazendo algo assim que seja importante, sim, claro, mas será que estão de coração, assim, com um sentimento realmente assim de entrega, né? Com essa necessidade
de fato de se colocar assim como um ceareiro ali do Cristo, né? Com a vontade boa, única e tão somente apenas de servir, né? Que foi esse o maior exemplo que Jesus nos deu, né? Eu vim para servir, não para ser servido, né? Então, ó, todo aquele que, pois, ouve essas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Olha aí. E logo que a chuva cair e os rios transbordarem, que os ventos soprarem e se abaterem sobre a casa, ela não tombou, porque estava fundada sobre essa rocha. Uma casa firme, uma construção sólida, né? Mas todo aquele que ouve essas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre areias. Qualquer ventinho leva, né? E logo que a chuva caiu e os rios transbordaram e os ventos sopraram, se abateram sobre essa casa, ela ruiu e sua ruína foi grande. Então, essa também está em São Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. Está também no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo de 46 a 49, né? Aí ele segue, né? A gente vai ler assim mais um pouco para poder, né, ficar ainda mais consistente. Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar aos homens a violá-la, né? Porque a gente ensina não apenas com as palavras, ensina com os exemplos também, né? Então, será considerado no reino dos céus como o último. Mas aquele que os executar e ensinar será grande no reino dos céus. Olha, e assim, né, como é boa essa certeza, né, de que aqui estamos nos esforçando, né, superando as tentações, né, superando as nossas limitações, mas que lá adiante existe toda uma série de compensações, assim, que a gente vai ter sim a nossa consciência cada vez mais tranquila, que a gente vai ter a oportunidade de rever, né, de se lembrar das oportunidades que tivemos e de que formas aproveitamos todas, né, e assim sentirmos-nos cada vez assim, né, mais de bem conosco mesmos, né, porque não existe nada que traga uma consciência mais limpa, mais tranquila do que, né, as boas ações realizadas, né? Todas as vezes que a gente consegue realizar uma ação do bem, por mínima que seja, né, aquela ajuda a uma pessoa que vai atravessar uma rua, que está com dificuldade, uma pessoa que tem alguma deficiência, nesse momento de pandemia, gente, que assim, né, lições estamos recebendo, né, que mudança tão forte em nossas vidas, né? Então, tiveram várias pessoas que deram esse exemplo muito claro, às vezes não eram nem pessoas assim necessariamente religiosas, mas que se colocaram, por exemplo, para fazer compras para aquelas pessoas que não estavam realmente assim em condições de poder ir às ruas, né, com uma restrição muito forte. Então, tudo isso que a gente faz, por menor que seja, né, às vezes responder uma mensagem de forma mais atenciosa, carinhosa, tratar aquelas pessoas que vêm em nossa direção, um porteiro do edifício, uma pessoa numa farmácia que a gente vai comprar, enfim, qualquer ser humano como nós que a gente encontre, a gente tem que dar assim, sempre o nosso melhor, né? Será que a gente está conseguindo realmente? Porque foi esse o exemplo que Jesus trouxe, né? Muito claro. Ele era aquela pessoa que falava, aceitava, acatava, que acolhia, né? Que abraçava a todos. Ele não fazia assim exigências, ele não ia somente assim para os doutores, ele estava ali com as pessoas assim no dia a dia, né? Enfim, ele era realmente assim o modelo. Ele é para todos nós sempre, mas assim, quando a gente diz, era na fase em que ele aqui esteve encarnado, né? Mostrando pra gente exatamente como fazer, né? As pessoas com doenças, todas assim, que nos vêm, não são à toa, todas as pessoas vêm para nos ensinar, todas as pessoas vêm para nos ajudar a sermos melhores, né? Nos dão a oportunidade da gente conseguir realmente assim compartilhar a vida da melhor maneira, né? Então, ele segue aqui o outro item dizendo assim: todos aqueles que proclamam a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor, mas de que serve chamá-lo mestre ou senhor se não lhes seguem os preceitos? Pois é, gente, olha, esse é o grande dilema, esse é a grande assim, o X da questão, né? Porque o conhecimento, algumas pessoas ainda não detêm, ok, mas ele não tem assim grandes dificuldades, né? Tá aqui os livros pra gente ler, tem muitas lições, hoje a internet traz muitos recursos muito bons, né? Apesar desse distanciamento social ainda, né? Aqui em Recife, né, cidade onde nós moramos atualmente, já está voltando um pouco assim a normalidade, né? Já tem assim vários segmentos assim empresariais que já estão retomando suas atividades presenciais, assim, claro, com o uso da máscara, né? Sempre o álcool gel para estar higienizando as mãos, evitando realmente assim ter um contato físico. Agora a gente assim, ao invés de abraçar como a gente sempre gostava, principalmente nas casas, né, quando nós chegávamos para as nossas atividades, a gente só toca assim o, né, cotovelinho, ô irmão, que é uma forma de respeito, é
uma forma de mostrar que a gente tem realmente responsabilidade sobre nós e sobre os nossos semelhantes, né? Essa doença, né, que está aí sendo estudada, certamente, claro, vão descobrir, assim, formas, né, de debelá-la, né, de eliminá-la de nós, de nos proteger, né, através de medicações, de vacinas e tal. Mas, por enquanto, é uma doença nova, que as pessoas ainda estão, né, os cientistas, o pessoal da área médica ainda está, assim, né, investigando e buscando, né, através das pesquisas, entender melhor. Então, se até então as orientações é de que a gente pode até estar sintomático, ou seja, sem sintoma nenhum, e, né, contaminar, então vamos procurar realmente, assim, fazer a nossa parte sempre, né, cuidando, né, para que da nossa, assim, passagem fiquem realmente somente as melhores lembranças, né, as melhores sensações, que não fique nada além, né, e que a gente possa realmente, assim, trazer para a nossa rotina, né, para o nosso dia a dia sempre, né, essa sensação, assim, de tranquilidade, de plenitude em nossas consciências, né, depende de nós, não é ninguém que vai fazer por nós, somos nós por nós mesmos, e nós fazendo, a partir do momento que a gente consegue já naturalmente fazer por nós, fazer pelos nossos semelhantes, né? Então, ele diz, né? São cristãos aqueles que o honram por atos exteriores de devoção e sacrificam ao mesmo tempo ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões. Ai, são seus discípulos aqueles que passam dias em preces e não são, com isso, nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes, né? Exato. Aqui, essa parte diz muito claro, não adianta a gente só, né, viver em oração assim, né, tipo, vamos, né, viver uma vida enclausurados agora, né, aquela corrente de oração de manhã, tarde, de noite e tal, mas e aí os sentimentos, né, e na hora de colocar em prática, e quando o irmão chega, né, e de repente nos desafia, assim, a paciência de alguma maneira, será que a gente está conseguindo refletir, né, o que Jesus de fato, né, gostaria, assim, que nós tivéssemos, assim, a oferecer para este irmão, né, a gente precisa, queridos, assim, a gente cada vez mais, esses exemplos nos vêm, esses estudos todos, são para que a gente consiga cada vez mais e melhor, né, lidar, assim, com as nossas limitações e oferecer para todos esses irmãos, né, de jornada que nos são direcionados e de forma acertada, né, Deus sempre faz como nós já dissemos e vamos repetir sempre, né, o melhor para todos nós. E nós somos herdeiros de nós mesmos. As pessoas que vêm para o nosso caminho, quer sejam amigos, familiares, companheiros de trabalho, enfim, são aquelas pessoas que nós temos histórias a vivenciar, né? Histórias essas de amor, de perdão, né? De, assim, vencer as nossas limitações e estar, assim, da melhor maneira com elas, né? Então, que a gente consiga, dessa forma, ir se realmente reafirmando como cristão, né? E eliminando essas ervas daninhas do orgulho, né? Do egoísmo, a cupidez, né? Que é aquela coisa da ganância, né? Aquela avidez, aquela vontade, assim, né? De querer ter mais bens materiais e tal. Tudo isso está realmente, assim, enraizado, assim, fortemente, né? Nesses sentimentos egoísticos, né? A gente precisa se analisar, né? E entender, de fato, aonde que a gente está precisando agir mais firmemente em nós, né? Essa lição, ela realmente, assim, traz muitos puxãozinhos de orelha, né? Que a gente consiga trazer esses sentimentos, assim, mais aflorados, né, de dentro de nós, né, que a gente, às vezes, no dia a dia, a gente meio que disfarça, meio que camufla, né, porque a gente encontra com muitas pessoas que não têm, assim, necessariamente uma intimidade, né, que tem aquela relação, assim, mais superficial, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, até logo, mas no momento que a gente está conosco, né, e hoje em dia que a gente está passando um tempo maior realmente em casa, né, que a gente consiga, assim, ter essas reflexões, agora sim, sem se culpar, sem se exigir já uma perfeição, assim, porque muitas pessoas, assim, comentam, e, assim, muitos estudiosos, e inclusive isso é um pensamento nosso, assim, da nossa amada doutrina, né, que a doutrina espírita está para todo mundo, quem, assim, o desejar, mas, assim, nem todos estão para o que a doutrina propõe, né, que é a nossa reforma íntima, que é o nosso esforço diário, assim, a cada novo minuto, para que a gente consiga se melhorar, né, então, essa realmente é uma reflexão, assim, eterna para todos nós, tá? A gente nunca vai chegar ao ponto de dizer, pronto, agora eu já fiz tudo, já aprendi tudo, já tô... Não, aí é só quando a gente já tiver, ó, passado por várias e várias reencarnações e já tiver atingindo um estágio realmente de evolução, assim, né, bem mais elevado, né? Esses irmãos que nos assistem, né, são os nossos anjos de luz, os nossos guias, certamente já passaram, mas até eles que são trabalhadores, né, que nos, assim, incessantemente acompanham, né, estão sempre à disposição, né, para nos, assim, facilitar
facilitar realmente a jornada, né, do educandário terreno. Até eles também estão aprendendo sempre, né? Estão sempre em busca. E quando eles se pronunciam, eles sempre dizem, né? Nós só trabalhamos assim, nós só nos dedicamos porque precisamos, né? Então, esse sentimento de humildade, de reconhecer, né, que não é assim, acima de tudo e todos, ao contrário, né, que é alguém que está ali e está aqui, que onde quer que esteja, né, está precisando realmente se melhorar, aprender e crescer, né? E que tudo isso é possível, é perfeitamente capaz. Deus não faria, gente, Deus jamais nos colocaria numa situação onde a gente precisasse fazer algo e não conseguisse, não. Assim, cada um é dado, né, a carga de acordo com a força que a gente tem para poder, né, carregá-la e carregá-la assim, distribuindo-a, né, distribuindo as lições, não retendo só pra gente, tá? Então, ó, não porque... Aí sim, né? O Jesus continua, né? Que ele falou, né? Que as pessoas que ficam, né, em prece o tempo todo não são mais caridosas nem mais indulgentes seus semelhantes. Aí ele responde, não, porque assim como os fariseus, né? Que era aquele, assim, naquela época, né? Aquelas pessoas que Jesus sempre referenciava como, assim, hipócritas, como pessoas, assim, que não tinham realmente essa coisa dos sentimentos bons já trabalhados, né? Então, eles têm a prece sobre os lábios e não no coração. Olha aí, né? Aquela coisa, né? Eles falam Senhor, Senhor, mas aqui dentro, né, no verdadeiro eu, no seu âmago, né, no seu espírito, de fato, ainda não está, né, esse sentimento. Com a forma, eles podem se impor aos homens, mas não a Deus. Eles podem, como diz assim, enganar as pessoas, né? Às vezes tem pessoas assim que tem aquela postura, né? Aquele jeito muito sério, compenetrado, que você quando convive, nossa, né? Mas ele é muito assim, estudioso, é muito disciplinado, é uma pessoa voltada para o bem. Veja, a gente tá olhando a aparência, né? De repente a gente não conhece a pessoa de fato, não convive com ela, e assim, porque ela tem aquela aparência assim, né? Uma roupa mais organizada, todo direitinho, de repente, quando a gente vai conhecer na intimidade, ó, se a gente tiver a oportunidade, a gente vai perceber que não é bem assim, sabe? Às vezes acontece. E às vezes, é por isso que a gente nunca tem que julgar, e muito menos pela aparência, tá? A gente, assim, como também no Evangelho nos traz, né? Da forma como julgar e serão julgados. Então, a gente precisa, assim, acolher, ter respeito, né? E assim, paciência, compaixão sempre com as pessoas, tá? A gente só referencia tentando ver se nós não estamos sendo, né, essas pessoas. Será que a gente não está tendo essa forma de agir, né? Será que a gente não está nesse assim momento, né? Assim, será que a gente ainda, né? Tipo, a gente já melhorou de muitos outros pontos nossos, mas será que ainda essa força que nos puxa às vezes para agir com escolhas muito mais materiais do que as que são mais verdadeiras, que são as espirituais? Então, tudo isso a gente precisa estar sempre analisando, né? É como Santo Agostinho nos pediu, né? Nos sugeriu, nos aconselhou e disse que fazia, né? Santo Agostinho tem uma história linda, gente. Se vocês puderem, não sei se já tiveram oportunidade, assistam um filme, tá lá no YouTube, assim, gratuito. É uma história, assim, de uma pessoa que era, assim, muito voltada para o lado material, né? Era um homem inteligente, que tinha uma formação, que tinha uma fala muito bonita, né? Que se colocava, assim, perante as multidões de maneira muito convincente, mas que percebeu, depois de tudo, assim, que ele experienciou, né, no mundo, né, que ele não estava realmente agindo da melhor maneira e que não estava feliz, ele não estava se sentindo pleno, preenchido. Foi aí que ele abriu mão de tudo, né, e viveu realmente para estudar, né? E aí, a partir desses estudos, ele começou a escrever e deixou, assim, muitos tratados, muitas obras pra gente. Tem muitas passagens do Evangelho, né, tem muitas lições que Santo Agostinho nos deixou. E lá no Livro dos Espíritos, né, ele deixou, assim, muito claro, né, naquela pergunta 919, qual a forma que a gente tem para, assim, se melhorar realmente, assim, através do autoconhecimento, né? Então, esse autoconhecimento, a sugestão é, por exemplo, antes de dormir, quando terminar o dia, às vezes a gente até diz, às vezes a pessoa quando vai dormir já está com tanto sono que não dá tempo, assim, de pensar em nada, né? Mas, assim, um pouco antes, ou às vezes no amanhecer do dia, enquanto está ali nos seus afazeres, refletindo sobre suas atitudes, sobre os seus sentimentos, mas, assim, com amor, com carinho, com acolhimento, né? A gente precisa ter essa percepção de que nós somos falíveis ainda, nós somos humanos, a gente está buscando se melhorar, mas é um caminho longo e o esforço ainda é muito grande para todos nós. Não existe aquele ser que esteja assim, sabe? Já a gente escuta hoje muitas palestras, muitas, né, lives que são feitas assim com irmãos assim que estão assim há anos, muito mais assim tempo do que nós já na doutrina, né? A gente já está o quê?
desde a adolescência, mais ou menos 30 anos, mas tem pessoas que já estão, eu tenho amigos pessoais, né, que têm 60 anos que estão na doutrina, e eles ainda reconhecem o quanto eles são melindrosos, o quanto eles ainda têm, assim, de limitações para vencer, entendeu? Mas reconhecem também que já se melhoraram muito, e que se não fosse, né, digamos, essa solicitação, esse embasamento que a doutrina nos traz, imagina como não estariam, né? Eu lhes digo, assim, graças ao meu bom Deus, assim, a doutrina veio para minha vida, né? Eu tive essa chance de estar vivenciando-a, né? E eu, assim, é a minha prioridade total, eu lhe digo, porque, assim, todas, assim, as situações que eu vivi com dificuldades, assim, inerentes, né? E também benfazejas, elas nos ensinam, né? Graças à doutrina que eu tive, assim, equilíbrio, que eu consegui superar as dores, assim, tudo, e que consegui, assim, eliminar principalmente o sofrimento, porque, assim, as dores, elas vêm, mas o sofrimento é opcional, assim, a maneira como a gente lida com elas, a maneira como a gente encara essas dificuldades, é que faz, assim, toda uma diferença, né, na história da gente. Então, vamos concluir aqui o Evangelho, a gente trouxe também um resumo para a gente ler, né, para a gente reafirmar a lição, e depois eu queria, assim, homenagear o nosso querido irmão Alonso. Eu trouxe uma poesia que ele fez com um tema que tem a ver também, né, com esse momento, né, que a gente está vivendo e com, assim, as lições que a gente estamos recebendo, tá? Então, como a gente vai ter ainda só mais, assim, uns 20 minutinhos, 25, né, para falar, então eu vou adiantar aqui o Evangelho, tá? Mas está sendo uma alegria poder conversar com vocês, mesmo que eu não esteja vendo-os, assim, né, presencialmente, mas eu sinto uma energia já maravilhosa, né, que vocês estão emanando, e assim, eu parabenizo, né, porque uma casa espírita é um ponto de luz, né, sobre, né, o nosso planeta, assim, é como se fosse um oásis, tá? Então, que Deus os fortaleça cada vez mais. E aí o Evangelho continua dizendo, né, como a forma eles podem impor os homens não a Deus. Aí em vão dirão a Jesus: Senhor, não profetizamos, quer dizer, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco. E eu lhes responderei, né? Assim, disse Jesus: Eu não sei quem sois, retirai-vos de mim. Vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis as vossas palavras com as vossas ações. Que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometei adultério. Retirai-me de mim, vós cujo coração destila ódio e fel. Vós que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr as lágrimas em lugar de secá-las. Por vós haverá prantos e ranger de dentes. Porque o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões, né? Que é aquela coisa, né? De ficar se joelho ali, orando. O único caminho que vos está aberto para encontrar graça diante dele é a prática sincera do amor e da caridade. Que a gente sabe, nós temos as leis divinas, também está lá no nosso livro dos Espíritos, na parte terceira, né? Que são as leis morais. E a última, que é a lei de amor, justiça e caridade, é a que resume todas, né? Essa é uma assim, reafirmação muito importante pra gente, né, sempre, né, é a lei que a gente precisa, de fato, assim, experienciar, né, assim, seguir, praticar de maneira, assim, muito, né, probativa, né, ali, consistente, né, aquela maneira, assim, que a gente sabe que é assim e pronto, a gente tem que ir, né, agora, assim, com a consciência, de fato, não porque alguém está falando, né, como eu ou qualquer outra pessoa. É você por você que vai ter esse autodescobrimento, vai sentir realmente a necessidade e a satisfação e a alegria de poder vivenciar, de fato, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e as leis, né, de seguir, né, como Deus nos oportuniza e oportunizará sempre, tá? Sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de se renovar, sempre é tempo de se transformar, sempre a gente tem oportunidade, gente. O mágico da vida, o melhor que nós temos na nossa história de vida é isso. A gente não é do mesmo jeito que a gente já foi, né? Tem essa história, eu nasci assim, eu sou mesmo assim e tal. Não. Nós somos seres altamente adaptáveis às mudanças e às transformações. Nós somos capazes. A gente se assusta um pouquinho no início, né? Que a gente fica, não era bem o que eu queria e tal. Mas daí a pouco a gente já começa, né? A devagarzinho e assim, tentando, analisando como que a gente pode fazer melhor, né? O que a gente pode, assim, dar, assim, enfim, para fazer alguma diferença. E de repente a gente assim, percebe já agindo, né, de uma maneira totalmente renovada e muito mais acertada, né, para todos nós, né, assim, para fazer bem pra gente e para os nossos semelhantes,
claro, né? Não adianta só pra gente, não tem. Assim, a felicidade genuína é quando a gente consegue compartilhar, né? É o compartilhar, é o dar as mãos que faz de fato assim, né? Assim, a gente trabalhar a melhor emoção e sacudir o coração, né? O coração fica pulando de alegria, né? Então, ó, no final, né, no último trecho diz assim: as palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade, da estabilidade das coisas da vida terrestre. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem sobre essas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra, né? Os homens as conservarão porque nela encontrarão a sua felicidade, mas aqueles que as violarem serão como uma casa construída sobre areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão. Gente, nossa casa sim é construída sobre uma pedra, sobre uma rocha muito sólida, né? E a gente vai entrar no reino dos céus já, não é? Ó, essa coisa do reino dos céus, claro que a gente já, né, assim, sabe que é um sentimento, né? É um estado de espírito, né? É onde a gente se sente assim com plenitude, a tranquilidade, a satisfação de estar agindo da melhor maneira, né? Então, esse é o sentimento bom que a gente vai ter, assim, sempre, que a gente pode e deve carregar sempre, né? Cabe-nos, né? Não é aquela coisa de esperar, depois que eu, né, desencarnar, a gente vai ver o que vai ser. Não, gente, a gente já tem aqui, através do nosso amado Evangelho, todos os esclarecimentos, através dos demais livros da codificação também, né? Então, assim, a Gênese, nossa assim, maravilhosa, o capítulo 18 hoje, né, que tá assim, os tempos são chegados, bastante estudado, bastante comentado, né? Onde ele sai com vários itens mostrando, assim, o que a gente realmente precisa, que é o aprimoramento das inteligências intelectuais, não, das inteligências morais, das inteligências emocionais. A gente precisa cada vez mais, sabe? Porque intelectualmente o homem já progrediu assim bastante. E é interessante que ele progrida, mas é importante que ele adquira esse conhecimento intelectual, né, assim, que transforme, né, a ciência, todos, assim, digamos, os conhecimentos para o progresso realmente da humanidade, né, e fazendo esse bom uso, sim, aí ele se perceba também se enriquecendo moralmente, se enriquecendo emocionalmente falando, né. E aqui nesse livro, que é muito interessante, gente, O Céu e o Inferno, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer estudos, nós temos aqui vários relatos de irmãos, né, que ao desencarnarem se pronunciaram e vieram trazer, né, as suas experiências, né, e compartilharam conosco para que a gente tivesse um entendimento realmente do que acontece depois, né? E aí fica muito claro, nós temos logo no início os relatos dos espíritos felizes. Ai, nós gostamos tanto, né? São vários, tem a Condessa Paula, Sanson, né? Que também, assim, deixaram aqui lições do nosso amado Evangelho, né? São espíritos que, na época do início, quando Kardec, assim, estava chegando, né? Que estava começando as suas experiências, né? Eles fizeram parte da sociedade parisiense, né? Então, veja como... E tem outros espíritos medianos, né? Assim, espíritos já mais, assim, com dificuldades, os suicidas também, né, que é um ponto, assim, onde as pessoas, às vezes, né, pensam que vão, assim, eliminar sua dor, seu sofrimento, e, na verdade, né, ao contrário, né, só o que cessa é o funcionamento do corpo físico, mas o espírito, ele prossegue por toda a eternidade, e quando a pessoa age de uma, né, desconformidade com as leis divinas, né, porque a lei, assim, maior, realmente, de preservação, né, a lei de conservação também, a lei, assim, divina e natural, onde a gente precisa cuidar da vida e, assim, acreditar de fato que tudo passa, que as coisas são possíveis de serem transformadas. A partir do momento que você tem essa fé trabalhada, né, essa fé raciocinada, né, que a gente tanto reafirma, né, entendendo, né, de fato que as dificuldades, elas vêm para nos burilar, assim, que nem um diamante, né, que a gente é pedra bruta ainda, mas a gente precisa, né, dar o brilho e se transformar numa pedra cintilante. Então, a partir do momento que você entende, né, que aquela lição que está vindo, né, é uma lição, um aprendizado, que é uma situação que veio para crescer, você entende que aquilo ali vai ser, assim, passageiro e que não há nada, assim, que de repente não possa ser tão melhor, entendeu? Tudo na vida tem uma maneira, assim, de chegar pra gente, às vezes, que a gente se surpreende, né? Meu Deus, como pode? De repente aconteceu uma coisa tão boa. Mas é assim, pra todos, viu? Não é exclusividade minha nem sua, é pra todos, gente. A gente precisa lembrar. Aí nós dissemos assim, tá? Um resumo dessa lição. Aqueles que dizem apenas Senhor, Senhor. Aqueles que oram, mas não sentem o teor das palavras. Aqueles que clamam o nome do nosso Pai, mas que não a praticam. O nome do nosso Pai, mas são aqueles que não vivenciarão
né, e não vivenciam, né, o sentimento puro e verdadeiro do amor, da justiça e da caridade, né, que é o amor fraterno e benevolente do nosso Mestre Jesus, né. Essa realmente é o resumo das leis, que assim deixa muito nítido assim quanto somos amados, né, pelo nosso Criador, pelo nosso irmão e mestre amado, querido amigo, melhor, assim, o modelo de fato, guia para todos nós, né. Então, e que transfigura, transmite a condição, né, de nos sentirmos com Ele ao seu lado, realmente, né? A gente diz, bom dia com Jesus, vamos, assim, caminhando com Jesus, mas será que a gente está realmente com aquele sentimento, né, dos ensinamentos de Jesus? Esse é o grande, né? Assim, porque a gente, tudo bem, é importante falar, gente, a gente não está menosprezando a importância das palavras, não, né? Quem de nós imagina, é através delas que a gente se escuta, né, que a gente compartilha, que a gente se comunica, o poder da comunicação é muito grande. Agora, mais importante ainda do que apenas falar, a gente tem que falar, mas tem que praticar, entendeu? Não adianta só estar assim, por exemplo, eu estar aqui, aí de repente chega uma situação, um irmão, né? Por exemplo, não tem aquela história, né, que é bem clássica, bem conhecida, né? Vários palestrantes, de vez em quando comentam, né? Que tinha um palestrante que era maravilhoso, que tinha assim muito brilho quando falava, iluminado, cheio de ideias maravilhosas, que todo mundo ficava super empolgado nas palestras dele e tal. E tinha uma pessoa que sentava lá no finalzinho, né, do salão, lá do centro onde ele sempre ia, né, e que escutava assim, inclusive animada aquelas palestras e tal. Aí depois de um tempo, aquela pessoa desencarnou e passou um certo tempo, o palestrante também. Só que aí quando o palestrante foi, ele achava, né, que ele já estava, né, acima de tudo e todos, poxa, ele, né, trabalhava, falava muito de Jesus, da caridade e tal e tal. Só que aí quando chegou lá, ele foi para uma região assim, né, meio, né, umbralina, né, assim, uma região difícil ainda. E ele estranhou aquilo lá e de repente, né, começou a rezar, questionar Deus e tal, quer ajuda, ele já tinha essa consciência, né, mas não tinha ainda praticado tão bem, mas de qualquer forma, claro que Deus tem sempre compaixão e mandou um anjo, né, uma pessoa para auxiliar. Quem era? Aquela pessoa que estava lá, que sempre assistia a palestra dele. E aí ele ficou surpreso na hora e perguntou, mas como? Se eu falava tudo, eu fazia tudo, eu estudava, eu sabia e ele apenas estava ali assistindo como ele está. Aí, né, foi quando a explicação ficou bem clara, né, porque você só falava, ele além de lhe ouvir, também praticava, né, por isso que ele já estava numa fase aí de ascensão moral espiritual maior, né. Então essa lição, ela realmente assim é muito clara, né, quando nos pede para que a gente consiga botar em prática as lições que a gente recebe, tá? A gente precisa cada vez mais se esforçar nessa situação em que nos encontramos, qualquer ela, tá? Onde quer que a gente esteja, em casa, num hospital, assim, às vezes até numa situação, num abrigo, enfim, em qualquer lugar que a gente vá, na nossa empresa em que trabalhamos, ou se estamos desempregados, assim, buscando uma atividade, a gente precisa ir sempre com humildade, simplicidade, né? E, assim, gratidão pela oportunidade que estamos, para que a gente consiga realmente assim, sabe, chamas de amor, labaredas de amor em ação. A gente precisa colocar o amor em ação, gente. E se somos, assim, filhos de Deus, temos esse, né, germe sagrado dentro de nós, é a centelha divina, tá? Aí deixa eu só continuar, né, porque o tempo, né, rapidamente passa, para que a gente possa realmente apresentar o que, né, o estudo que assim, organizamos. E aí tem, né, o nosso Pai Criador por todos nós transfigura, transmite a condição de nos sentirmos com Ele ao seu lado verdadeiramente, com o sentimento, a sensação de que nos encontramos no céu. O céu, bem entendido, né, é o estado de pensamentos e sentimentos que detemos, alimentamos e cultivamos, tá? A gente precisa sempre lembrar para que, né, não fiquem com essa ilusão assim de que, né, de repente é um local físico, né, material. Não é um local material, é um sentimento nosso, né? Aí, quando participamos das atividades fraternas solidárias apenas pelo lado material, estamos apenas dizendo Senhor, Senhor, né? Tem pessoas que vão às vezes assim ainda, né, porque sei lá, vai sair bem na fita, né? As pessoas vão achar que eu sou bonzinho, eu tô ali distribuindo sopa, eu tô ali fazendo isso e aquilo. Gente, assim, a verdadeira intenção ela tem que ser a íntima realmente, e a de ajudar e servir, não tem que ter outra, tá? E assim, o que vão achar ou deixar, cada pessoa tem a sua realidade, e essa questão de ficar sempre olhando assim pro outro, a gente vai terminar
terminar se comparando. É por isso que muitas pessoas às vezes, porque eu não tô assim, né? Fulana assim, se veste assim, tem um padrão de vida assado, a casa dela tem isso, a casa não sei o quê. Gente, não, assim, a gente tem que ter realmente reconhecimento da nossa condição, se esforçar para melhorar a nossa condição, se é essa a nossa intenção realmente, assim, assim, tão nítida, tão clara, né, que a vida nos pede, e que se vai nos felicitar realmente, assim, mas o importante é realmente ter esse parâmetro dentro do nosso coração, sabe? Dentro do nosso pensamento, dentro do nosso ser. Não adianta, assim, muito prover, né, e nada, assim, sentir e merecer, né? Porque os merecimentos vêm a partir realmente dos nossos bons sentimentos, né? E aí ele diz, quando participando das atividades fazidas pelo material tal, a gente está dizendo apenas Senhor, Senhor. Porém, não estamos vivenciando a verdadeira caridade. A caridade genuína é aquela em que sentimos unicamente a vontade pura de servir, de auxiliar, né? E de cuidar dos nossos semelhantes de todos os gêneros e espécies, sem restrições, tá? Aquela pessoa que às vezes chega, assim, com dificuldade, às vezes, de tomar um banho, né? Com aquele cheirinho, assim, uma ferida, assim, exposta. A gente precisa acolher, a gente precisa, assim, claro, se nós não temos, assim, a condição de higienizá-la e tudo, dá essa forma, né? A gente precisa dar o alento, né? Não afastar ou, pior ainda, julgar, né? Porque não podia estar assim, porque é novo, porque podia estar trabalhando, porque... Não, gente, assim, esquece essa parte, foca no que é mais importante, que é o que eu posso fazer por esse irmão, o que é que esse irmão está realmente precisando e que eu tenha condição, né? Se na casa tem uma condição de dar um alimento, se a casa tem uma condição, assim, de oferecer um encaminhamento para uma unidade de saúde, enfim, é esse tipo de atitude que a gente precisa, tá? Essa questão do, eu acho, eu penso, as nossas opiniões, assim, realmente, tá? A não ser que sejam solicitadas, e se solicitadas, a gente perceber que ao expressarmos, a gente vai ser realmente, assim, solidário, né? Que a gente vai estar colaborando beneficamente, que a gente vai estar auxiliando de fato, tá? Vamos sempre ponderar esse ponto e fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria que nos fizesse, né? Vamos se colocar no lugar, né, dos nossos semelhantes, tá? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E a gente verdadeiramente tá aqui, indubitavelmente, assim, sem dúvida nenhuma, certo, para se melhorar. Não há outro caminho para se melhorar do que, assim, abraçar nossos semelhantes. Abraçar no sentido figurado agora, tá, gente? Abraçar no sentido de aceitar e acolher, tá? E aí, precisamos urgente praticar de fato o que o nosso mestre nos pede. Precisamos nos curar dos nossos egoísmos, dos nossos temores, das nossas dúvidas. E procurando agir incessantemente em nome do amor divino, né? Assim, é o que a gente realmente, assim, tem como já, né? E pode, e precisa, e deve sempre buscar, né? Se não procurarmos nos esforçar para nos conduzir por caminhos mais assertivos, invariavelmente seremos convocados a vivermos em planos inferiores ao que nos encontramos. E, de fato, amargaremos as consequências das nossas escolhas. Somos fadados a agirmos sempre pelo bem, pois está em nossa natureza. Porém, os que ainda não se decidiram a seguir esse preceito, lamentavelmente serão direcionados ao refazimento das suas provas, amargando penas mais severas. É assim, né, gente? Quando a gente está ali, né, no ano letivo, na escola, né, matriculado, tem as aulas, não presta atenção, tem as tarefas de casa, a gente não faz, né? Tem, assim, os livros, a gente não lê. Chega na hora da prova, a gente não consegue, né? Assim, responder tudo direitinho, né? Tenta afilar, mas aí, né, obviamente, né, a gente, né, vamos botar a mão na consciência. O irmão se preparou, o irmão tem que fazer por ele. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que fazer com honestidade de verdade, né? Muitas pessoas dizem, nada para meu coleguinha me dar. Gente, qual é o mérito que vai ter você receber uma prova com uma nota boa, sendo que o conhecimento foi de uma outra pessoa, né? Ele, assim, tá fazendo a parte dele, ele vai prosseguir com, isso é justo, né? Com justiça. Agora, e você, né? Aí a gente, né? Aqui na vida é assim, se a gente não conseguir, aí vai acontecer o quê? A gente vai passar para recuperação, vai repetir de ano e vai ter assim, né? Que, de repente, né, ter provas mais difíceis, até que se esforçar ainda mais para conseguir passar e ter uma boa nota, né? Então, vamos aproveitar a oportunidade que a gente tem agora, tá, gente? O momento é este, e que a gente consiga estar, assim, inteiros nesse momento, tá? Esquecendo o que já foi, sem culpa, sem ressentimento, sem mágoas e sem a ansiedade do que vai vir, né? Sem essa coisa de, será que eu vou conseguir e tal? Vamos acreditar que vamos e vamos fazer o que a gente puder nesse momento presente, tá? A pandemia está aí como uma grande lição para todos nós. Precisamos
precisamos de fato aproveitá-la, tá? Porque senão, ó, vai que vem uma coisa ainda mais complicada, porque tem como, viu? Assim, você sabe que Deus, ele é pai, ele quer que a gente aprenda, né? Como nós, com as nossas crianças, os nossos filhos, queremos que, né, a gente, assim, realmente entenda, né? Que eles entendam que a gente está querendo dar o melhor para eles, né? Então, que eles ajam de fato, assim, seguindo esses preceitos da educação, né? Que a gente tem no nosso lar, né? Da educação cristã. E aí, ó, porque assim, a Margarão refaz suas provas, né, unicamente com o intuito de melhorar-se pelas próprias escolhas. A providência divina é exata. Cada um colhe o que planta. Plantemos o bem, amemos-nos, cuidemos uns dos outros, e dessa maneira todas as dificuldades gradativamente cessarão. Todas as luzes nos iluminarão. Todas as violências se minimizarão. Todas as dores se diluirão nos fluidos benéficos e salutares que todos os seres emanarão. Ai, esse mundo, quando a gente estiver realmente nesse ponto, vai ser maravilhoso, não vai, gente? E a gente está aqui agora com essa proposta de darmos assim a nossa colaboração para a construção desse mundo tão melhor, né? Para todos nós, né? E aí, ó, a profundeza das bênçãos, das benesses divinas, somente alcançam aqueles que se colocam como bons receptores. A gente precisa estar aberto, preparado para receber. É que nem assim, por exemplo, você vai tomar uma água limpinha, gostosa, geladinha, ó, você não vai servir num copo, numa garrafinha que esteja sujo, né? Que esteja assim, com gordura, com assim, aquela coisa assim, como é que eu vou dizer assim? Eu lembrei assim daquela coisa meio laminha, assim, né? Quando a gente pega às vezes com a mão suja que fica assim meio. Enfim, a gente vai querer limpar, né? A gente vai querer lavar, passar esponjinha bastante, com bastante detergente e tudo. Então, isso somos nós. Para receber Jesus, que é a nossa água viva, né? A gente precisa limpar os nossos copinhos, os nossos vasos, né? Para recebê-lo realmente de uma forma assim, plena, né? E para que essa água realmente, assim, ao entrar neste vaso, ela não, assim, ela se purifique também, né? Ela se torne mais limpa e mais apropriada ao uso, né? É aí onde está. Por isso que a gente precisa tanto dessa reforma ainda, dessa autoconsciência, assim, desse autoconhecimento, tá? Que é a maneira da gente, assim, poder realmente ir eliminando, né, as nossas chagas, as nossas dificuldades, tá? E aí, ó, ir se tornando bons receptores, né? Para que Deus cada vez mais emane mais e mais, assim, bondades, benesses, assim, e cada vez mais a gente consiga compartilhá-las, né? Que a gente consiga, assim, chegar e dizer, meu amigo, você não sabe que coisa boa que me aconteceu, você não sabe como eu tô, assim, resolvendo aquilo que eu tava, assim, preocupada, você não sabe como as coisas estão fluindo bem, né? Isso é que é bom, né, da gente encontrar as pessoas e dizer, né, assim, que cada vez mais a gente consiga, né, expressar realmente com sinceridade, né, essa gratidão, né, que vem do coração da gente, né, e a felicidade genuína, assim, né, dessa maneira a gente vai sentindo, né, aos pouquinhos, que a felicidade verdadeira, né, é de lá, mas aqui a relativa já pode ser bastante bem sentida, sim, a partir do momento que a gente consegue olhar para nós mesmos e olhar para o outro, a partir do outro é onde a gente vai perceber que a gente está agindo melhor, né? E aí, ó, somente alcançarão aqueles que sejamos esses equipamentos que, sendo burilados, se tornarão de excelente recepção. Que nem aquele rádio quando a gente ajusta, né, assim, a antena, que nem o celular, né, quando a gente limpa, quando a gente atualiza, né, de vez em quando não tem, falando, tem uma atualização disponível, aí a pessoa pega, depois eu faço, daqui a pouco vai pegar o celular e ele não está funcionando. Por quê? Porque não atualizou, né, tem que usar realmente desses recursos, né, a gente precisa aproveitar esses ensinamentos e agir cada vez mais voltados para o bem, tá? E aí, ó, a hora tá chegando, eu vou correr aqui para dar tempo da gente concluir, tá? Então, coloquemos em prática a divina luz do nosso Senhor, que nos guiará aos melhores lugares, e nos sentiremos nos céus mais belos e coabitados pela grande